Pode entrar na nossa roda de samba, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui no Facebook do Extra. Toda terça-feira o nosso espaço para a gente falar de carnaval, para a gente falar de samba, para a gente falar da nossa cultura popular. E hoje, já com a ressaca do Carnaval 2018, a gente veio falar desse livro, Por que Perdeu? 10 desfiles derrotados que fizeram história. E estamos aqui com o autor, Marcelo de Mello. Obrigado, Marcelo. Oi, Léo. Obrigado. Boa tarde. E estamos aqui com Maria Augusta, uma das personagens mais importantes do Carnaval Carioca e que teve importância também num dos desfiles que está aqui nesse livro domingo. Obrigado, Augusta. Eu que agradeço. Hugo, eu estou sentindo a gente meio escuro aqui. Eu acho que a gente está sem uma luz ali. Se puder dar essa luz. Precisamos de todas as luzes aqui para Marcelo, para Maria Augusta, para a nossa turma do Carnaval, isso aí. E vocês já sabem, vocês podem participar da nossa transmissão. Mande sua pergunta para o Marcelo, mande sua pergunta para a Maria Augusta, sobre as coisas do livro, sobre o Carnaval desse ano. Os dois são jurados também do Estandarte de Ouro, pode fazer perguntas sobre o Estandarte de Ouro. Participe aqui com a gente desse bate-papo. Queria começar perguntando para o Marcelo, como é que surgiu a ideia, Marcelo, desse livro, Por que Perdeu? 10 desfiles derrotados que fizeram história. Olha, Léo, eu gosto muito da ideia de filtro da memória, filtro da história. E no Carnaval do Rio, você tem vários desfiles que não ganharam e que ficaram na memória. E temos uma peculiaridade que é um desfile que é considerado por muita gente como o maior de todos os tempos, o mais espetacular, que foi o de 89 da Beija-Flor, não foi campeão. Aí eu pensei, por que não fazer um livro sobre esses grandes desfiles? Quer dizer, porque o ganhador, ele já tem o registro garantido, mas agora quem perdeu e ficou na memória não necessariamente. Eu achei que havia um espaço para esse registro. E aí você escolhe, quer dizer, qual o critério que você usou para escolher? Aqui você tem 10 desfiles, né? Qual foi o critério que você usou para escolher esses 10 desfiles? Olha, como é um livro que se propõe a questionar o resultado, eu achei que seria mais honesto da minha parte apenas desfiles a que eu assisti. Tá? E eu comecei em 1977, eu tinha 11 anos de idade e até hoje estou nisso. Então o que acontece agora? É óbvio que eu também não posso confiar apenas no meu registro, na minha impressão. Eu também fui pesquisar e tal para juntar os dois conteúdos, a minha impressão, o meu registro e também as matérias de jornal, enfim, os vídeos, para poder fazer um apanhado disso e ter um resultado melhor. Bom, e o desfile que abre o Marcelo seguiu uma ordem cronológica aqui, né? Eu vou falar rapidamente os 10 desfiles aqui para vocês terem uma ideia. Domingo, União da Ilha 77, depois Portela 79, Incrível, Fantástico, Extraordinário, depois 83, Império Serrano, Mãe Baiana Mãe, e também 83, Como Era Verde Meu Xingu, da Mocidade Independente, O Mundo é uma Bola, da Beija-Flor em 86, e Beija-Flor em 89, Ratos e Urubus Larguem Minha Fantasia, Portela 95, Gosto que Me Enrosco, Mocidade 1999, homenagem a Vila Lobos e a apoteose brasileira, né? Beija-Flor 2001, Agotime, e Unidos da Tijuca 2004, O Sonho da Criação e a Criação do Sonho, o famoso Carnaval do DNA de Paulo Barros. Isso. Bom, o livro abre já com União da Ilha 1977, que foi um carnaval incrível da Maria Augusta. Eu queria já começar perguntando para Maria Augusta as tuas lembranças desse carnaval, Maria Augusta. Olha, são fantásticas. É um sonho. Além da realidade, eu acho que nós carnavalescos, artistas de um modo geral, a gente trabalha muito no mundo do sonho, né? A realidade às vezes se confunde. E a União da Ilha, na época, era uma escola inteiramente conhecida. Eu tinha feito em 72 a Cavalhada no segundo grupo e 76 Poema de Máscaras em Sonhos no grupo especial. Foi a primeira vez que ela desfilou no grupo especial, na época era o primeiro grupo. E foi estranha a recepção da ilha, desde do Poemas de Máscaras em Sonhos, porque é uma escola, ela tem uma característica que infelizmente, por exemplo, esse ano eu não vi, que é uma escola solta, com um tipo de evolução diferenciada, quase um bloco. Os inimigos da ilha diziam, isso não é uma escola, é um bloco. Isso marcou muito a ilha nessa época, né? Muito a ilha. Preconceito. Mas, preconceito. Sim. Estilo é uma coisa, preconceito é outra. Então, a ilha, já em 76, ela fez um desfile que foi muito bom. Pobre, com pouquíssimo recurso, mas marcou. E um samba, que é um samba dificílimo de cantar, mas que até hoje a escola adora.
São essas coisas que a escola, às vezes a escola gosta de um samba que não tem muita explicação Sim. para o grande público. Bem, quando chegou no domingo, nós fazíamos o carnaval nessa época na Ilha do Governador. A gente trazia as alegorias de lá, havia um sopão, a escola passava por um determinado caminho na ilha, que era obrigatório, porque a população da escola visse o desfile, os carros. Imagina trazer um carro da Ilha do Governador até a... de obra, né? Os carros eram pequenos, relativamente, muito pequenos. Era 3 metros de altura, 3x3, era uma outra realidade. Mas, de qualquer maneira, era uma trabalheira trazer os carros até o local de desfile, a concentração, e um grande risco. Era comum os carros quebrarem. Carro de todas as escolas que vinham de longe, tanto que a qualidade, a prioridade dos barracões mais perto da cidade foram essenciais, inclusive, para algumas vitórias, né? Por causa e eu posso citar a Mocidade Independente de Padre Miguel, que ainda tem um barracão aqui ao lado do lado da passarela, né? E a Beija-Flor depois também, na rua Aníbal... Aqui nessa zona, aqui né? na zona também. Então, eram 2 barracões ao lado do sambódromo. Facilitava demais a tirada dos carros e a chegada do material alegórico, inclusive alegorias de mão para as alas, do sambódromo. Bem, essa vinda da ilha, nesse ano de 77, foi muito angustiada, porque 76 quebrou um carro, nesse translado da ilha para a Avenida de Desfiles. Estava todo mundo muito nervoso, né? Havia um hábito que é muito engraçado, que eu vou contar porque eu acho interessante. Tinha gente na rua que queria pegar a decoração da escola, dos carros. Imagina. Então, o povo que vinha junto com os carros para tomar conta, a gente usava uns bambuzinhos pequenos, fininhos, para bater nas pessoas para evitar o roubo. Sai daí. Isso acontecia com todas as escolas. Tinha que ter proteção para a pequena decoração que havia na época, que era muito pouca, não se compara hoje. Bem, a concentração foi muito difícil, porque houve, eu não sei se foi uma coisa, há uma dúvida, na época nós tivemos a dúvida da posição que a ilha foi colocada na hora que chegou na avenida, que a concentração foi na Getúlio Vargas, para depois virar para desfilar. E na hora dessa virada, e que aí houve uma desconfiança de que alguém botou a ilha errada, no lugar errado, na hora que virou, um dos carros quebrou, que era o último carro. Que, francamente, era um carro que eu tinha horror, que não tinha sido minha ideia, e aí eu vou falar isso com muito prazer de falar isso. Era uma pessoa da ilha que queria que a mulher fosse o grande destaque de um carro. Coisas que não mudam, né, no carnaval. Pois é. E ele conseguiu patrocínio para fazer um carro. O carro era apenas uma escadaria, como acontece em grandes shows no mundo. Aquela escadaria com os lustres laterais, que nós fizemos de metal. Ficou até interessante. Então era uma escadaria de destaques. Os menores embaixo e crescendo para cima. Bem, quando quebrou o carro, foi uma tragédia, porque as pessoas que viriam no carro tiveram que vir no chão. E muita gente não quis vir no chão, enfim, essas coisas. Mas foi exatamente quando, em frente da central, os carros estavam indo para a Candelária, quando deviam ter sido colocados ao contrário, vindo da Candelária para cá, para entrar no desfile. Mas o desfile em si foi apoteótico, né? Bem, o desfile foi inesquecível. Por quê? Porque a coisa do sol nascendo foi fundamental, né? O samba falava nisso, vem amor, vem ver o sol nascer. Então isso já era assim um desejo. Eu acho que todo mundo queria que a escola entrasse com o sol nascendo. E aconteceu. Agora, Marcela, eu te pergunto, e aí a escola faz aquela apoteose e eu te faço a pergunta do livro, por que perdeu? Por que esse desfile tão mágico que a gente lembra até hoje, canta o samba até hoje, por que perdeu? Olha, eu acho que talvez tenha havido um preconceito dos jurados, principalmente dos jurados de fantasia, porque o que acontece? A ilha desfila depois da Portela, a Portela vem com festa da aclamação de Dom João VI, e a Portela já é uma escola tradicional, obviamente ela vem com um tipo de fantasia mais pesada.
A União da Ilha vem seguinte, falando do lazer do carioca no fim de semana, não faria sentido ela vir de veludo, capa e espada, porque ninguém vai à praia nem ao Maracanã e vai surfar com esse tipo de roupa. Então talvez tenha faltado uma compreensão de que aquele tipo de enredo tinha que ser fantasias mais leves e mais descontraídas. E eu acho que vale registrar o seguinte, a União da Ilha, né, eram 2 jurados dando notas de 1 a 5, ela soma 7 pontos em fantasia, o mesmo que a Unidos de São Carlos, por exemplo. Só que hoje ninguém mais se lembra das fantasias da Unidos de São Carlos, com todo respeito, e das fantasias de domingo, um exemplo de utilização de cor para causar um bom efeito. E tivemos até este ano, uma coincidência feliz, nós estávamos lá junto com a Maria Augusta, a São Clemente fez um enredo falando dos 200 anos da Escola de Belas Artes, ela homenageia os grandes carnavalescos, que homenageia a Maria Augusta, que fez vários carnavais. Adivinha qual foi o carnaval que ele escolheu para lembrar? Domingo, com seu colorido. Ou seja, é claro que houve uma injustiça, né? Porque se a União da Ilha faz mais um ponto, ela vai desempatar no quesito bateria e ela ganha da Beija-Flor. Ela ficava com o mesmo número de pontos da Beija-Flor e aí no desempate ela ganharia, né? E aí, Léo, o que a gente tem que ver é o seguinte, porque a vitória, ela sempre aponta um caminho e tal. Sim. Se a União da Ilha ganha, quem sabe o Carnaval do Rio hoje não teria uma outra possibilidade, né? Você pode ganhar o Carnaval com luxo, o Carnaval exuberante, mas você também pode ganhar o Carnaval com mais criatividade, com mais colorido e com enredos mais leves, quer dizer, não ficaria um modelo tão hegemônico. Sim. Né? É isso que o Marcelo está falando, é uma coisa muito interessante do livro, que no fim de cada capítulo, isso tem em todos os capítulos, ele tem um texto dizendo, e se fosse campeã? Que era o seguinte, se aquela escola tivesse sido campeã nesse ano, né, se a Ilha, por exemplo, tivesse sido campeã em 77, o que mudaria ali no carnaval, no resto do carnaval? Porque a campeã sempre dita tendência, né? A gente vê as escolas tentando copiar um pouco o que deu certo na campeã. O que aconteceria? Então é um exercício muito interessante que você fez em cada capítulo, né? E aconteceu uma coisa interessante, exatamente nesse sentido. Luiz Fernando Reis, que era carnavalesco da Capixósio na época, ele falou que foi inspirado no meu trabalho e ele fez uma série de enredos na Capixosa, exatamente a feira, lembra? A Feira Livre, que foi também um sucesso, usando o mesmo tipo de linguagem, uma linguagem mais simples, mais popular, mais colorida. Sim. Tá? Quer dizer, houve uma repercussão, que eu acredito que seria maior se a escola tivesse ganho o carnaval. Agora isso foi em vão, o registro ficou. Exatamente. Agora em 77 isso era uma quebra muito grande, né? Muito Quer grande. dizer, em 77 não existia um paralelo a isso. Em 77 foi a grande surpresa, né? O único paralelo que eu faço, já me perguntaram isso, eram algumas roupas do Salgueiro, inclusive em 71, quando eu fiz o Carnaval do Salgueiro, que o enredo era meu, as fantasias eram também, as fantasias africanas, da parte africana do enredo, tinham o mesmo tipo de linguagem, uma linguagem mais simples, sem rebuscamento, nem de desenho, nem de acabamento, nem de material. Esse foi o teu primeiro carnaval, né, Marcelo? Primeiro carnaval que você assistiu, né? Foi o meu primeiro carnaval, mas assim, é interessante que, obviamente, eu fui com a minha família e esse samba, que é muito bonito, né, o domingo, eu me lembro desse samba sendo cantado, a minha mãe, meus irmãos, porque virou um hit lá em casa. A nossa memória afetiva também é muito importante, né? Não, para mim é fundamental. Francamente, acontece o seguinte, existe um exercício, quando a gente não está muito bem emocionalmente, eu aprendi a lembrar de alguma coisa boa, né, para dar um equilíbrio na nossa emoção. Eu uso muito o desfile da Ilha. Eu me lembro detalhes daquele desfile. Que barato. Entendeu? Foi muito me faz bem até hoje. Foi marcante para o público, para vocês, então, né? Exato. Uma criação tua ali na avenida, né? Bom, aí a gente passa aqui, tem muitos carnavais interessantes. O bacana desse livro, acho que eu não cheguei a comentar isso com o Marcelo, depois de eu ler, conforme eu ia lendo o livro, eu fui revendo os desfiles. Então o livro me levou a ir procurar os desfiles para rever, porque ele te traz tantas imagens e te suscita tantas coisas bacanas. Eu queria falar do Carnaval de 83, porque, Marcelo, a gente inicialmente imagina que teve uma campeã e uma injustiçada, né, que poderia ter ganho. No Carnaval de 83 você destaca duas escolas, né? A Beija-Flor foi a campeã oficial, mas você destaca aqui no livro tanto o desfile do Império Serrano quanto da Mocidade. Sim, porque o que acontece? Um ano, eu achei que cabia colocar duas escolas, porque a Beija-Flor estava muito fraca. E ela ganha com a grande constelação das Estrelas Negras, enfim. E aí havia duas escolas com perfis diferentes. A Mocidade, baseada sobretudo no trabalho exuberante do Fernando Pinto, não só um enredo muito interessante, um enredo que toma partido pela demarcação das terras indígenas,
e é um enredo político, mas com uma estética muito boa. E o Império Serrano, que é o Renato Lage, ainda não era um campeão, mas com a qualidade de trabalho que ele tem, e apoiado por uma bateria potente, uma evolução empolgada, enfim, eram dois tipos de carnaval. E um sambão, né? E um sambão, que dos mesmos autores do Bumbum Patim Bumbum pro Gurundum, que poderiam ter ganho tranquilamente. E também fiz isso porque o que acontece? A Beija-Flor tem 3 capítulos, né? Então eu achei que era também uma forma de equilibrar, até para não dizer, não, você está protegendo a Beija-Flor. Não, em 83 fica claro que ela não merecia ganhar, como em 2004 ela foi campeã, eu destaco o desfile do Paulo Barros do Carlos DNA. Em 77 ela ganha e eu destaco o da União da Ilha, também para ficar uma coisa mais equilibrada. Tem 3 títulos, tem 3 capítulos porque a Beija-Flor perdeu, mas em compensação tem outros 3 carnavais que ela ganhou e outras poderiam ter ganho, sim, né? Claro. E Maria Augusta, você também, esse carnaval de 83, a gente estava conversando aqui, foi um carnaval para você também muito marcante, Olha né? só, eu estava transmitindo na televisão Albino Pinheiro, que foi uma pessoa super importante na música popular do Rio e também no carnaval. Várias vezes coordenou o desfile na avenida. E estávamos transmitindo, e já estava todo mundo muito cansado. Os desfiles demoravam demais, porque não havia esse tempo tão bem controlado como existe hoje. E era um dia só na época, era todo mundo desfilava um dia só. Exausto, e estava todo mundo assim na cabine, todo mundo, câmeras, todo mundo que estava trabalhando na transmissão estava muito cansado. E de repente veio a Mocidade. Inesquecível. Quando nós vimos, estávamos todos de pé, balançando o corpo no andamento do samba. Eu, por exemplo, sabia o samba. Então, cantando baixinho o samba, porque a gente não pode falar muito alto na cabine de transmissão de televisão, e encantados com o espetáculo. Que foi, e eu me lembro até hoje da entrada da Mocidade, eu me lembro visualmente da entrada da Mocidade. Aliás, o livro tem uma foto interessante, sim, que é exatamente essa entrada. E foi inesperado, porque o Fernando não era uma pessoa previsível. Ele era um carnavalesco tão inventivo, tão criativo, que cada ano vinha uma coisa diferente. Sim. Então era sempre muito esperado, especialmente por nós carnavalescos e artistas plásticos em todo sentido, e lá veio aquela coisa fantástica, verde. A escola é verde, mas foi um verde cor de mata, uma coisa muito, muito forte a entrada da Mocidade. Uma coisa lindíssima. Te marcou também, né, Marcelo? Sim, marcou muito. Eu me lembro que as arquibancadas foi o último ano da arquibancada de desmontagem, sim, e elas tinham uma cobertura, né, contra a chuva, que ia até a metade. E aí lá, a partir do momento que o dia clareava, algumas pessoas conseguiam entrar sem pagar e tal. E muita gente ficou lá em cima, pendurado ali. Quando vem aqueles tripés pela demarcação das terras indígenas, as pessoas aplaudiram com muita intensidade e batendo ali, sabe? Eu me lembro do barulho das estruturas metálicas. Foi uma coisa assim, foi uma explosão. Que bacana. A Augusta estava falando das imagens, né? O livro também é interessante porque ele traz muitas fotos, né, de todos esses carnavais, né? Então, imagens marcantes. Aqui, por exemplo, a gente tem a ave dourada do Abre Alas da Mocidade, né? Que era a chegada do Homem Branco. Era a chegada do Homem Branco, era na metade do desfile. Isso, não era o Abre Alas, era depois, né? E aí a gente tem as Índias sem silicone também, aqui, e a Mocidade abraçando o índio brasileiro. Isso entre diversas outras imagens marcantes. A Dona Ivone Lara, em 83, no Mãe Baiana Mãe, com aquela fantasia dourada linda e inesquecível. No Império Serrano, desculpe. A Beija-Flor de 86, debaixo d'água, né? A foto com a água, todo mundo com a água na canela. Então você também ir navegando aqui. Esse de 86, né? Sim. Agora, aí a Beija-Flor em 89, e aí a gente começa a juntar aqui as pontas, né? Falando do Fernando Pinto fazendo uma posição política ali a favor dos índios em 83, e começando a falar de ratos e urubus, para depois a gente pular para 2018, que acho que esses dois desfiles, sim, faz uma né, ajudam a gente depois a falar de 2018. Eu acho que o Ratos e Urubus, Marcelo, talvez seja o primeiro desfile em que a gente pense, por que perdeu? Sim, né? É o caso clássico, né, por excelência, porque foi um impacto muito grande, uma coisa muito inesperada, uma surpresa. Mas esse desfile, a memória dele às vezes se equivoca, porque assim, ele tinha aquela explosão, aqueles mendigos surpreendentes, mas depois a escola ela vem com fantasias que você percebia que era um material
usado, retorcido, né, manchado, mas a aparência da fantasia era exuberante, né? Você tinha os resplendores e tal, era um dourado meio retorcido, mas você tinha plumas e tal. Era interessante que o Joãozinho 30, assim, é como se ele quisesse mostrar, porque ele já vinha desde muito tempo dizendo, olha, a fantasia, as alegorias que eu faço, a aparência é rica, mas o material não é. Então foi como se ele tivesse que mostrar no desfile, mostrar, exibir de uma forma bem clara o processo de criação dele. Mas por acaso eu sei que aquelas fantasias foram feitas completamente perfeitas e foram estragadas, queimadas, cortadas depois. Para ficar com o efeito de roupa rasgada, de roupa usada, enfim. E nem sempre conseguiram esse efeito. Durante o desfile, você acha que não? Antes do desfile, quer dizer, para entrar na avenida, algumas roupas pareciam perfeitas, inclusive por causa da distância. Foi necessário fazer essa... Não, foi necessário, mas nem sempre funcionou bem, visualmente falando. Porque a distância, acontece o seguinte, na avenida, uma coisa que você vê a 50, 1 metro, 2 metros de distância, tem um efeito. Quando eu entro na avenida, a distância visual do espectador ou do jurado muda inteiramente. Dependendo de onde você está, né? Exatamente. Desfile da arquibancada. Então, essas fantasias que estavam muito cortadas e desfeitas, na verdade, não tinham essa impressão de longe. De longe. Eu vi da arquibancada, eu tive a impressão assim, de muita exuberância, frondosa, entendeu? Sim. Agora, é interessante que o Marcelo fala no capítulo sobre a percepção, né, tanto do júri quanto dos comentaristas que estavam na televisão e do próprio público, de que aquele desfile era uma coisa diferente. Havia um temor de como seria visto, inclusive pelo júri, porque se a Imperatriz Leopoldinense, por exemplo, com Liberdade, Liberdade, faz um desfile clássico, né, com um samba espetacular e contando uma história clássica e um visual também, né, já elaborado, acostumado aos nossos olhos, exatamente. A Beija-Flor faz uma quebra de paradigma total, né? Sim. Então talvez o júri também tenha tido essa dificuldade de enxergar isso, né? Porque é interessante, os comentários da Rede Manchete, quando o desfile começa, o Pamplona fala da coragem do Joãozinho 30, quer dizer, e aí se fala, olha, se os jurados entenderem, não há parâmetro para jogar, ou seja, no discurso dos comentaristas estava ali o êxtase pelo que eles tinham acabado de ver, mas também estava implícita assim, a possibilidade de que poderia não ser entendido, que havia um risco, né? Porque assim, foi um fato tão excepcional que não havia parâmetro para registrar. Foi um impacto inteiramente inesperado e inédito. Sim. Assim, Léo, se é que eu posso já me adiantar, sim, claro. Eu acho que o desfile deste ano da Beija-Flor que ela ganhou, tem o desfile sim, mas tem o contexto que nós estamos vivendo que favoreceu muito a escola. Né? Sim, nós estamos, assim, o contexto político, social, sim. Fora carnaval, fora, né? Fora carnaval, porque o que acontece? Assim como a discussão, o debate político, a crise está muito aguda, enfim, assim como isso está contaminando os relacionamentos familiares, as amizades e tal, seria muita ingenuidade da minha parte que isso não chegaria à avenida. Eu acho assim, a Beija-Flor foi favorecida por esse contexto em que o público, né, talvez queira ver expostas as mazelas que o país está passando, o estado do Rio, né, a economia falida, quer dizer, eu acho que isso favoreceu a Beija-Flor. Mas eu penso que, acima de tudo, a qualidade do samba e a letra do samba. Né? Quem é que não queria ou não quer ainda cantar aquela letra? Sim, sim. Né? Se expressar através daquele samba enredo, que é maravilhoso, com uma letra profundamente adequada ao que a escola quis dizer e ao esse momento tão crítico que já está passando. Assim, isso me surpreendeu porque a qualidade plástica do desfile eu não achei boa. Entendeu? Eu achei que as fantasias e as alegorias não estavam boas. Assim como o enredo, eu achei assim, vários quadros muito dramáticos, muito intensos, muito fortes, mas e o encadeamento entre eles? Quer dizer, assim, é interessante, né, porque o meu primeiro livro foi sobre grandes sambas enredo. O que me motivou a fazer, quer dizer, um dos motivos foi o seguinte, a constatação de que hoje no Carnaval do Rio, a figura do carnavalesco, a dramatização do desfile é muito valorizada. Eu falei, poxa, então acho que é um espaço, vamos mostrar o valor do samba enredo. Então seria até uma contradição, eu assim, poxa, será que você está insatisfeito? Então a Beija-Flor vem com um samba belíssimo, uma bateria muito boa, um chão, muita empolgação e você não gosta? Olha só, eu acho o seguinte, o desfile ele é um espetáculo audiovisual, eu acho que ele tem que ter todos os componentes. Eu acho que quando predomina apenas a dramatização, alegorias e fantasias, não é bom. E também quando predomina só o samba enredo, a bateria e coisa, acho que o desfile tem que ter tudo. Desequilibra, né? Exatamente. Eu acho uma assim, soma dos quesitos, da parte da dramatização da Beija-Flor, fantasias, alegorias e enredo, assim, eu achei ruim. Assim, fiquei surpreso, achei que ela não ganharia.
Você achou que o contexto político também favoreceu, Augusto? Que as pessoas no meu entender, olha só, eu tenho 39 anos de avenida. Eu nunca vi uma saída como aconteceu com a Beija-Flor esse ano. A massa, o grupo de pessoas que desceu para seguir a Beija-Flor, compactamente falando, que não havia nem espaço como existe entre as alas, era praticamente do mesmo tamanho da escola, cantando a plenos pulmões o samba enredo, com uma dedicação, com uma emoção, e francamente eu penso que isso influenciou o resultado, sabe? Porque os jurados acabam de dar as notas, mas eles ficam nas suas bancadas acabando preparando o material para entregar. É a hora que eles estão dando a nota. Exatamente, né? Eles estão fechando as notas, né? Que eu sei que depois eles fecham os envelopes e entregam aos representantes da língua que vão recolher esses envelopes. No meu entender, todo mundo é ser humano e todo mundo se emociona. Essa emoção final da Beija-Flor foi fundamental para o campeonato, sabe? Porque foi inédito. A emoção geral, todo mundo chorou, muita gente chorava, foi uma coisa assim que mobilizou todo mundo, e não porque não o jurado. Agora eu concordo com o Marcelo que houve um processo muito irregular, especialmente nas alegorias. O tratamento do primeiro e do segundo carro, o carro da geleira e o navio tinham um tratamento. Depois o carro de Brasília, o carro da Petrobras. Brasília Petrobras. Depois o carro dos mendigos, né? Eram 3 carros com um tratamento cenográfico. Aquilo era cenário de teatro, né? Sem nenhuma carnavalização. E depois o carro final, que era uma homenagem aos 70 anos da escola, que ninguém falou disso, mas o propósito era esse. Era um carro cheio de destaques de alto luxo. Quer dizer, um descompasso, uma certa falta de linearidade, né? na linguagem visual, no tratamento das alegorias. As fantasias não, as fantasias elas estavam mais harmônicas em termos de tratamento e acabamento. Olha, a gente vai ler umas mensagens aqui para vocês. O Ricardo Barroso diz que a Maria Augusta é uma história viva do carnaval. O Valcir Pinheiro pede que você volte à transmissão do desfile. Esse ano comentou lá na TV Brasil o desfile das campeãs, né? O Jefferson Tonasso diz que o livro é excelente, já leu. E aí, tem umas perguntas aqui. O Jonas fez essa pergunta no Twitter. Se o Tuiuti, o desfile do Tuiuti, mereceria um capítulo Por que Perdeu, num livro revisado. E aqui mais 2 perguntas nessa linha. O Donizete Ribeiro pergunta onde o Tuiuti errou para não ser campeã, e o Valcir Pinheiro pergunta o que faltou para o Tuiuti ser o campeão de 2018. Então as 3 perguntas aí estão nessa mesma linha. Eu vi os 2. A questão, né, um outro livro incluindo a Tuiuti, não sei, pode ser até que, à medida que o tempo vai passar, que também assim, nós temos que esperar um pouco o tempo passar para ver que peso, que dimensão vai ter esse desfile da Tuiuti. Mas neste momento, assim, até porque se eu juntei, né, o registro histórico, né, com a minha percepção, talvez não, porque assim, a Tuiuti não me emocionou tanto quanto os demais, né, o público e tal. Acho que talvez eu tenha sido uma exceção, né? Sim. Então acho que não... Quanto a Tuiuti errada, eu acho que a Tuiuti fez a coisa certa. Ela fez enfim, colocou a perspectiva histórica da escravidão, depois ela passa para o momento atual, ela traz questões que a sociedade está discutindo, que é, enfim, a reforma trabalhista, o momento político. Acho que ela soube capitalizar muito bem a rejeição ao presidente Temer. E interessante que o vampiro da Tuiuti, ele é um vampiro carnavalesco. Sim, né? a diferença, ele seria uma fantasia da Beija-Flor, né? Há uma crítica política, assim, clara e tal, mas de uma forma carnavalesca. Porque o vampiro já é uma fantasia mesmo que se encontra no carnaval. Sim. Né? E os fantoches também, né? Tudo ali estava carnavalizado. Sim, né? Quer dizer, então acho que a Tuiuti ela fez a coisa certa. Se você pensar, o que faltou para ela ganhar, ela, por um décimo, ela não foi campeã. Quer dizer, enfim, é uma escola com um histórico dela, foi um grande feito. Ela não fez nada errado, ela fez tudo certo, mas, enfim, a competição o samba, a diferença foi o samba. Sim, talvez o da Beija-Flor tenha funcionado mais. No meu entender, esse ano teve uma coisa muito importante. Eu sou carnavalesca, mas eu dou grande importância ao samba. No meu entender, 90% é a qualidade do samba que vai definir um desfile. Eu estou falando da minha experiência de tantos anos de assistir desfile de escola de samba. Beija-Flor, Tuiuti e Mocidade Independente são exemplos
de alta qualidade de samba que definiram, inclusive, a posição das escolas. Sim. Né? Quer dizer, o samba foi mais importante, no meu entender, do que a parte visual. É claro que as escolas têm que cantar e desfilar bem, mas a base é samba, componente desfilando, evolução, harmonia e bateria. Eu achei isso fundamental no momento em que se discute, inclusive, a pertinência de alegorias muito ricas. Nós estamos em crise, o país em crise, o Estado em crise, a cidade em crise. Vamos fazer alegorias ricas? Por quê? Para quê? E qual é o sentido? Mais uma vez, eu acho que a coisa mais importante, que é samba enredo, mostrou que o mais importante é o samba enredo e o chão da escola. Fez toda a diferença esse ano, né? Sim, fez. Olha, o Jorge Dantas manda um beijo lá do Rio Grande do Norte para Maria Augusta, querida amiga Maria Augusta. Parabéns por trazer a querida Maria Augusta para essa discussão. Um grande beijo aqui do Rio Grande do Norte. Eu queria aproveitar e falar com vocês sobre o carnaval mais recente. Foi interessante isso que o Marcelo falou, do filtro da história, né? Sim. A gente às vezes precisa de um distanciamento para entender qual vai ser o peso daquilo, né? Porque no momento a gente está muito influenciado pelas paixões e pelo que a gente acabou de ver, mas com algum distanciamento. E o carnaval de 2004 da Unidos da Tijuca é um carnaval que, embora seja o mais recente, mas já deu para ter um distanciamento e fazer a pergunta, por que perdeu, né, Marcelo? Olha, eu não sei se pode ter havido o mesmo caso da União da Linha em 77, quer dizer, era um carnavalesco estreante, uma proposta nova, e será que de repente faltou assim até a coragem? Não, vamos premiar essa escola, né? Quer dizer, aliás, o Paulo Barros, ele teve um processo, ele demorou a ser campeão, né? Ele chegou em 2004, só em 2010, depois de ganhar vários estandartes de ouro, quem sabe o estandarte de ouro também não deu um certo respaldo, né? Sim. Mas assim, esse carro DNA, assim, eu acho que talvez seja, deste século, sempre com alguma controvérsia, a imagem mais marcante. E eu gosto muito desse carro porque ele, assim, ao mesmo tempo que ele tem a informação do DNA, porque assim, todo mundo, você tem individualidades ali, mas as pessoas também são iguais, elas têm muita coisa em comum, como numa família, a gente tem coisas em comum, mas somos individualidades. Eu acho ele bastante carnavalesco, porque são 127 pessoas. A estética carnavalesca, ela costuma ser excessiva, abundante. Né? E tem até, aí foi interessante, quando eu entrevistei o Paulo Barros, ele até discordou de mim, né? Que assim, eu acho que ele tem até a questão dos corpos, alguma sensualidade, porque o carnaval é uma festa sensual. Aí ele até falou para mim, olha, a primeira pessoa que está me dizendo isso é você. Mas eu falei para ele, olha, você não tem como controlar a mensagem que você manda, como eu não tenho também. Isso aí é a percepção de cada um. Então eu acho assim, é uma ideia brilhante, e assim, que virou referência, todo ano tem alguma coisa que lembra aquele carro do DNA. Até porque o Carnaval do Rio, quer dizer, é difícil surgir novidade, né, Maria? Assim, olha só, tem inovação. No meu entender, aquilo foi um divisor de águas. E realmente o Paulo conseguiu uma síntese visual que é uma coisa muito difícil. Além de bonito, além de diferente, né, além de inédito, era sintetizar a forma do DNA, pelo processo de espiralação que ele colocou, a posição das pessoas no carro. E eu me lembro do espanto quando o carro chegou na concentração. Eu gosto muito, quando é possível, de ir para a concentração, ver a reação, inclusive, das escolas. Porque a alegoria tem essa função de transmitir enredo, mas também tem a função de jogar a escola para cima ou a escola para baixo. Tem escola que já entra de baixo astral porque viu as alegorias na concentração. Viu, né? A sua e viu a outra que está do lado. Comparou. Exatamente. Isso é uma coisa muito grave. Quando aquela estrutura metálica entrou na avenida, pura, simples, na concentração, todo mundo, inclusive a imprensa em todos, dizia assim, o que é isso? Né? Foi uma coisa, um espanto. Que história é essa? O que é que significa? E o Paulo, eu tinha ido ao barracão, evidentemente, e ele tinha feito um treinamento intensivo com os componentes. Eram minutos que eles levavam para subir e para descer. Foi uma das preocupações dele exatamente para causar esse impacto na concentração. Quando apareceram aquelas pessoas pintadas de azul, lindas, né? Porque o azul metálico, o efeito, né? Foi maravilhoso. O destaque na época foi colocado, que se eu me lembro, pelo Cavalhão, que chama, que bota o destaque lá em cima. Mas ninguém olhou o destaque. Quando aquelas pessoas pintadas de azul apareceram, e fez trum, de repente o carro montou e o samba, e eles começaram a se movimentar. Inesquecível.
Aliás, o Marcelo cita isso sobre os destaques, né? Que tinha um destaque em cima e um destaque na frente que ninguém percebe aquele destaque. Ninguém né? lembra. Mas foi uma coisa inédita no uso do corpo humano. Aliás, eu gosto de ressaltar, toda vez que eu falo nesse carro, no ano anterior, o Jorge Jardim fez um carro na Vila Isabel, que era a criação do mundo, que era um carro que as pessoas viam nuas dentro da lama. Né, que, isso em Guibalá, né? Com uma árvore, eles estavam em volta de uma árvore da criação, que é um símbolo internacional mundial eterno. Eu faço um parênteses, porque eu acho que, eu não sei, nunca perguntei ao Paulo, mas foi uma sequência de uso do corpo humano de uma maneira profundamente adequada e expressiva. A gênese desse carro provavelmente foi lá. Se acumulando, né? Claro. Não, e são ideias boas que eu acho que devem ser, e naturalmente são seguidas no mundo, é uma coisa da história. Sim. Né? E foi assim, a entrada daquele carro do DNA na avenida, todo mundo perguntava o que é isso, a surpresa do público, dos jurados, da imprensa, todo mundo ficou encantado. E devo dizer uma coisa, o Paulo me mostrou depois uma pesquisa que ele fez no Planeta. Foi o carro de maior repercussão até hoje do Carnaval Carioca. Caramba! Inclusive com observações de cientistas, né, concordando com a síntese que ele conseguiu para transmitir o conteúdo do DNA humano. E o Marcelo cita isso aqui no livro, aqui numa sala nossa aqui do nosso diretor de redação, que tem fotos, né, dos nossos fotojornalistas de todas as editorias. Uma das fotos, né, Marcelo? Sim. É do carro do DNA, né? Sim, tem o carro do DNA na capa do livro, né? E, inclusive, essa belíssima capa, ficou tão bonita essa capa, hein, Marcelo? Pois é. Ficou linda, né? Aliás, o pessoal da editora, esse livro é da editora Record, e eles têm contribuído muito para a bibliografia carnavalesca, né? Sim. Em 2016, o seu outro livro, O Enredo do Meu Samba, que também é um livro espetacular. No ano passado, em 2017, reeditando e atualizando o Serra, Serrinha, Serrano, da Raquel Valença e do Suetônio. E esse ano, o Porquê Perdeu, 10 desfiles derrotados que fizeram história. Então, parabéns aí para a turma da Record, Carlos Andreasa, para toda a turma lá, que vem aí colaborando para a nossa estante ficar mais recheada de conhecimento. Porque né? Tem que ter esse registro e aí a reflexão também, não é? Sim, uma festa claro. Com essa dimensão não pode ser só no bolo, vamos pensar, vamos registrar, né? Isso entra para a história, né? Isso Sim, aqui faz parte da nossa história. Certamente. Aliás, você está falando em reflexão, em pensar o carnaval, e aí eu me lembro do Estandarte de Ouro, né? O Paulo Barros, em 2004, ganha o Estandarte de Ouro de Revelação. E melhor enredo. E melhor enredo. Em 77, a Maria Augusta ganha o Estandarte de Personalidade. Né? E ela ganha de Personalidade, a Ilha ganha de Melhor Escola. Aliás, a Maria Augusta é uma das poucas, né, juradas que tem Estandarte de Ouro, né? Isso é só a única, né? A única. O Odilon também, né? Odilon. Mestre Odilon, os dois que tem. É verdade. Que estão nos dois lados aí da... E eu queria falar com vocês sobre o Estandarte de Ouro desse ano, né? Que elegeu o Salgueiro, que no júri oficial ficou em terceiro lugar. Acho que percebi assim, o Estandarte esse ano, as pessoas concordando com a maioria dos resultados. Vocês sentiram isso também? A repercussão que eu recebi até agora é muito positiva. Sim, sim. Agora, eu quero exatamente chamar a atenção, todo mundo sabe que a minha origem é o Salgueiro, é a minha casa-mãe, como eu sempre chamo, e faço questão de falar. E foi exatamente um exemplo em que perdeu no samba. Uhum. Né? Aquilo que eu já falei é da importância da qualidade do samba. Salgueiro e Beija-Flor estavam empatados. Sim. E o que deu a diferença foi o samba enredo. Aliás, o Salgueiro perdeu no samba ano passado também, em 2017 também. Apesar da escola estar muito empolgada, a bateria muito boa, mas o tantinho que faltou foi isso. Samba enredo. Um belíssimo desfile, né? Belíssimo desfile, fantástico. A estreia do Alex de Souza no Salgueiro, para mim, é inesquecível. Emocionante. Ele não deixou saudades, né, do Renato Lage, que é um grande carnavalista, que, né, sempre faz falta em qualquer escola, mas o Salgueiro não ficou órfão, né? Não, mostrou o estilo dele, né, que é muito forte também. Alex teve oportunidade, o Salgueiro, né, foi fundamental para isso. A escola tem um porte, uma organização, um chão, né, que deram a ele essa oportunidade, que ele já merecia há muito tempo. Né? Finalmente chegou a hora.
Aliás, o estandarte, Marcelo, tem um papel importante. A gente sempre fala, né, que os critérios do estandarte de ouro são diferentes dos critérios da Liga, então não faz sentido comparar os resultados. Mas ele tem o papel também de fazer justiça a essas escolas. Muitas das escolas que você cita aqui, por exemplo, a Ilha de 77, a Beija-Flor de 89, né? Várias escolas dessas ganharam o estandarte de melhor escola e não foram premiadas pelo júri oficial. Né? Você imagina se o estandarte de ouro se pautasse pelo mesmo critério da Liesa, por exemplo, Ratos e Urubus ficaria sem nenhum prêmio, nem o título oficial, nem nenhum prêmio. Domingo também não teria nenhum prêmio, quer dizer, seria lamentável, né? Que bom que há 2 critérios. E eu também, em determinados momentos do livro, eu digo o seguinte, assim, o julgamento da Liesa, ele tem a sua lógica. Não é que seja uma loucura completa, não, um é o bom e o mal, não existe esse maniqueísmo, assim. Um é certo e outro errado, são né? formas diferentes de ver o mesmo espetáculo. Aliás, a Portela em 79, se eu não me engano, também ganhou o estandarte de ouro de melhor escola, no Incrível, Fantástico, Extraordinário, né? Quer dizer, várias dessas escolas aqui foram premiadas com o estandarte de ouro. No caso da Portela em 79, porque o que acontece? Houve alguns capítulos que eu pus assim, porque houve uma inovação, algo muito marcante. O Carnaval da Portela de 79, ele não tem nenhuma grande inovação, mas o que ele entrou pelo seguinte, poucas vezes houve tanta unanimidade em torno de uma escola. Enfim, o júri da Rede Globo, o estandarte de ouro, a Última Hora tinha um júri também naquela época, a Tribuna da Imprensa, o Jornal Fluminense, toda a imprensa cravando a Portela campeã. É um desfile inesquecível, eu me lembro, até hoje do Abre Alas, que foi, enfim, há imagens que eu tenho uma força muito grande da imagem, na minha memória, é um carro que eu nunca esqueço. Há desfiles assim marcantes e que, no meu entender, a entrada da escola é muito importante para o resultado da melhor escola até no estandarte. Porque ela tem que entrar bem, que foi o caso do Salgueiro esse ano. Sim, entrou bem e manteve. O Salgueiro veio com pegada. Foi linda. Manteve o desfile, aquele nível muito alto de evolução, harmonia e desfile, canto, enfim. Mas a entrada é fundamental. Né? É verdade. Faz toda a diferença. Né? Faz toda a diferença. Olha, eu estava recuperando aqui, 2001, a Gotime também ganhou o estandarte de ouro. Se eu não me engano, em 86, O Mundo é uma Bola, também ganhou. Quer dizer, é uma outra forma de ver o carnaval e que bom que a gente consegue ter esses 2 prêmios, né? O prêmio oficial e o prêmio do estandarte de ouro. E a tecnologia, né, que inclusive está nos permitindo chegar às pessoas agora, ela vem trazer algo que é um elemento de pressão no gerado da Liesa, porque assim, se uma escola abre um buraco, se tem alguma falha, você tem os torcedores do adversário, compartilha aquilo no WhatsApp, na hora, e se o jurado da Liesa não descontar ponto, assim, ele vai ser cobrado, quer dizer, a gente também tem que entender o ponto de vista do jurado da Liesa. Verdade, né? Quer dizer, são pontos de vista diferentes. É verdade. Que são 10 critérios de julgamento que são diferentes da maneira que o estandarte julga. Né? O julgamento da Liesa, ele é muito racional, no sentido de ser critério a critério, julgado separadamente. Quando o melhor escola do estandarte vem sendo o conjunto, né? Que era até um critério que havia na Liesa que desapareceu. Sim. Então, essa impressão geral da escola, que normalmente dá o estandarte de ouro à melhor escola, ele não é contemplado na Liesa. Exatamente. Que divide fragmenta. E nós nos deixamos levar pela emoção também, né? Quer dizer, a emoção é um elemento importante nessa escolha. Né? Por mais que a gente estude, por mais que a gente racionalize, assim também somos foliões. Claro, uma coisa não exclui a outra. Nós nos divertimos, né? Pelo contrário, eu acho que a nossa reação é muito mais forte afetivamente, embora a gente conheça o assunto, mas a emoção fala muito forte. É verdade. Gente, Por que Perdeu? 10 desfiles derrotados que fizeram história. Está em todas as livrarias, né, Marcelo? Sim. Todas as livrarias. Foi lançado em fevereiro. Um livro espetacular, recomendo para todo mundo. Se não tem ainda O Enredo do Meu Samba, o outro livro do Marcelo, também recomendo, vale a pena. Todos da Editora Record, está em todas as livrarias. Queria agradecer muito Marcelo de Mello, obrigado pela presença. Eu é que agradeço por essa oportunidade. É sempre um prazer falar de escola de samba com pessoas tão queridas. Maria Augusta, queridíssima, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço também, foi ótimo. As tuas histórias. Adoro essas oportunidades de ter contato com o público que é interessado nesse assunto que é a minha paixão. Então, olha, vocês que também são apaixonados, adquiram aí o Por que Perdeu, que é um livro que tem que estar na sua estante. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Terça que vem, 4 da tarde, a gente tem mais Roda de Samba ao Vivo.
Carnaval já acabou, mas a gente continua falando de samba, de carnaval, da nossa cultura popular. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Maria Augusta. Foi um prazer. Obrigado a todos vocês. Até logo. Tchau. Foi um prazer.